E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo de hoje e no próximo vídeo, nós vamos falar das outras duas formas que nós estudaremos nesse vídeo da hipérbole, no próximo vídeo da parábola. Empolgante! Então, primeiro vamos definir aqui o que é uma hipérbole. Então, vão ser figuras e equações parecidas com, em especial, elipse, que a gente já viu. Então, muitos pontos eles vão se assemelhar. A definição dela é igualzinha, então a gente começa supondo dois pontos, que depois a gente vai chamar de focos, é a mesma coisa, e uma distância entre eles de 2c, que depois a gente vai chamar de distância focal, é exatamente a mesma coisa. Depois aqui a gente escolhe dois pontos, A1 e A2, que vão formar uma distância 2a. Na elipse, essa distância 2a, ela tinha que ser maior que o 2c, aqui é o contrário, aqui ela é menor que o 2c, ou seja, que a distância dos focos, que é o que a gente vai definir daqui a pouco. Todos os pontos deste plano, cuja a diferença das distâncias deste ponto aos focos vai ser igual a 2a, é chamado de hipérbole. Então, se eu tenho um ponto aqui, eu vou pegar a distância dele até esse foco aqui, subtrair da distância dele até esse foco aqui. Então, distância de P a F1 menos a distância de P a F2 em módulo, para ficar positivo, isso aqui vai ser igual a 2A. Tá? Que é o que está aqui nesse próximo slide aqui. O que isso significa para a gente? Nada, a princípio é só definição, a gente não vai ficar trabalhando com essa definição. Tá bom. Então, aqui os elementos da hipérbole. Então, de novo, nós temos os focos, F1 e F2, estão aqui, que foram aqueles dois pontos que nós definimos lá no começo. Os vértices, que são aqui os pontos A1 e A2. A hipérbole só tem dois vértices, diferentemente da elipse, que tinha 4 vértices. E esses pontos eles estão no segmento F1 e F2. Então, se eu fizer o segmento que vem de F1 até F2, esses dois pontos, obrigatoriamente, eles terão que estar nesse segmento de reta aqui. Então, depois nós temos a distância focal, que é a distância entre os dois focos, que a medida aqui será 2c. O centro, que é o ponto médio dos focos, que ele fica aqui no meio. Tá? Ele é só representativo, né? Ele não está na figura exatamente. Aqui e aqui na hipérbole mudam-se o nome dos eixos. Lá na elipse a gente falava simplesmente eixo maior e eixo menor. Aqui na hipérbole nós temos o eixo real, que é o segmento que vem aqui entre os dois vértices, aqui o A1 e o A2. E o outro segmento, o outro eixo, ele é chamado de eixo imaginário, que vem aqui desse ponto B1 até o ponto B2, que não são os bananas de pijama. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Claro que depois a gente vai aprender a calcular esses pontos B1 e B2. E por que ele chama de eixo imaginário? Primeiro porque ele não está na hipérbole, ele está aqui no meio, mas ele não aparece de fato, ele serve apenas para fins de cálculo para nós. Então, como o B2 é ponto mediatriz de A1 e A2, então aqui está o B2, aqui está A1 e A2. O que significa ele ser mediatriz? Significa que o segmento de reta dele até essa reta aqui vai passar no ponto médio dela e vai fazer aqui um ângulo de 90 graus, que é o que já está no desenho. Isso significa ser mediatriz, é o segmento que passa no ponto médio que faz 90 graus. Esse é um triângulo retângulo, né, porque ele vai ter esse ângulo de 90 graus aqui, com lados medindo A, B e C. Então, assim como na elipse, aqui na hipérbole também vale o teorema de Pitágoras. Entretanto,
aqui a hipotenusa desse triângulo é o C. Lá na elipse, nós tínhamos que o a ao quadrado era b quadrado mais c ao quadrado. Aqui na hipérbole vai se inverter isso. Não vai ser a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E sim, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. E essa aqui é a relação fundamental das hipérboles. Tá? E assim como a elipse, vai ser praticamente a única relação que a gente vai precisar usar, porque a gente sempre vai saber duas para calcular a terceira. Além disso, nós também temos aqui a excentricidade, que é dada pela mesma fórmula C sobre A. Entretanto, aqui ela será um número maior do que 1. Lá na elipse era um número entre 0 e 1. Aqui será um número maior do que 1. E aqui ela vai indicar o quanto a nossa hipérbole será mais fechada. Então, por exemplo, uma hipérbole assim, ó, bem fechada, ou quanto mais ela será aberta. Então, por exemplo, uma hipérbole assim. Tá? Então, isso que a excentricidade indica para a gente. Dentro aqui da hipérbole, assim como na elipse, nós teremos duas equações reduzidas, mais gerais. Né? A gente pode ir abrindo outros casos, mas a gente vai trabalhar principalmente com essas duas especialmente. E essas duas equações vão ser quando o eixo real é paralelo ao eixo x, está aqui o eixo real paralelo ao eixo x, e a segunda equação será quando o eixo real ele é paralelo ao eixo y. Está aqui o eixo real paralelo ao eixo y. Aqui fica um pouquinho estranho falar se ela é deitada ou se ela é de pé. Então, quando o eixo real for paralelo ao eixo y, a nossa equação terá a seguinte forma. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos, atenção nesse sinal de menos aqui, y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Lembrando, x0 e y0 são as coordenadas do centro. Se o centro for na origem, 0, 0, x0 e y0 serão 0, fica só x quadrado e y quadrado. Diferença para a elipse é este sinalzinho de menos aqui. Então, na hipérbole, na equação geral, na equação reduzida, no caso, vai ter esse sinal de menos aí no meio. Então, só pela equação eu já consigo saber se é uma hipérbole ou se é uma elipse, porque uma vai ter um sinal negativo, a outra não. Tá? Outro detalhe, o b ao quadrado ele sempre vai ficar no termo negativo. Tá? Então, aqui está o sinal de menos, aqui está o b ao quadrado no termo negativo. Se essa elipse, se essa hipérbole estiver com o eixo real paralelo ao eixo y, o que vai inverter? Vai inverter aqui em cima, que o y vai vir para o termo positivo e o x vai vir para o termo negativo. Aqui, no caso anterior, o x estava no termo positivo e o y está no termo negativo. Preciso gravar isso? Não, só tenha no papelzinho as equações relativas a cada tipo anotado quando vocês forem fazer os exercícios. E o restante da equação é o mesmo, então, repetindo, sempre o a ao quadrado vai estar no termo positivo e o b ao quadrado vai estar no termo negativo, independentemente de qual tipo de equação que seja, vejam que se mantém o a e o b no positivo e negativo, respectivamente. Bom, feito isso, agora a gente pode ir para os exercícios. Tá? Então, primeiro exemplo aqui, determine a medida do eixo real. Então, eixo real 2A, do eixo imaginário 2B, e a distância focal 2C, que foi os elementos que a gente viu, da hipérbole de equação 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado igual a 36. Vamos escrever a equação aqui. Primeira coisa a fazer é observar que na equação sempre está igual a 1. Então, nós precisamos deixar essa equação aqui igual a 1, ou seja, vamos dividir ambos os lados por 36.
Feita essa divisão, nós vamos ficar com 4x² dividido por 36, menos 9y² dividido por 36 igual a 1. Fazemos as simplificações aqui. Então, aqui 4 com o 36 sobra 9. 9 com o 36 sobra 4. Então, finalmente, escrevendo a nossa equação reduzida definitivamente, x² menos 9 dividido por y² dividido por 4 igual a 1. Agora sim, com a equação reduzida, nós conseguimos identificar a, B, calcular o C e dizer o eixo real imaginário de distância focal. Bom, daqui então, lembrando da nossa equação geral, então nós temos que o A² está aqui no primeiro elemento, o B² está aqui, depois sempre do sinal negativo, então nós concluímos que A² igual a 9, portanto A igual a 3, B² igual a 4, portanto B igual a 2. Ah, ele pode ser negativo também. Não. Pode, mas aqui a gente está falando de distância, então não pode ser negativo. Feito isso, agora então calculamos o C com a relação fundamental, C² igual a A² mais B², C² igual a 9, mais 4, já aproveitando ali da equação reduzida, C² igual a 13, C igual a raiz de 13. Agora que temos A, B e C, calculamos 2A, 2B e 2C, que são respectivamente o eixo real, o eixo imaginário e a distância focal. Então, o eixo real será 6, o eixo imaginário será 4, e o eixo e a distância focal será 2 raiz de 13. Bem parecido com, extremamente igual a elipse, né? Diferença aqui do sinal negativo. E cuidado aqui no teorema de Pitágoras, que é diferente. Bom, questão 8, dada a hipérbole representada no plano cartesiano a seguir, determine a sua equação. Primeira coisa a observar, então, o eixo real dela está paralelo, na verdade está sobre o eixo y, então ela vai ter uma equação desta forma aqui. Igual a 1, onde x0 e y0 são as coordenadas do centro, que aqui vai ser 0, 0, né? Porque é o ponto médio dos focos, 4 e menos 4, o ponto médio vai ser no 0. Precisamos, então, agora calcular o A, o B e o C. Bom, o C é a distância focal, então, na verdade, 2C é a distância focal, aqui é 8, que é o 2C, então C igual a 4, certo? E aqui nós temos o menos 2 no A1, logo aqui em cima é 2, o eixo real mede 4, que é 2A, então o A igual a 2. Com isso, calculamos, usando a relação fundamental, C² igual a A² mais B² é 4² igual a 2² mais B², 16 igual a 4 mais B², esse 4 subtrai, 12 igual a B², B igual a raiz de 12, que, na verdade, a gente não precisa simplificar, porque a gente só vai precisar do B², não vai precisar do B. Feito isso agora, jogamos aqui na equação, então, y² sobre A², 4, menos x² sobre B² 12, igual a 1. Está resolvido nosso problema, aqui está a equação. Ó, questão 9, considere a hipérbole de focos F1 e F2 de vértices A1 e A2. Determine a equação dessa hipérbole e a sua excentricidade. Bom, primeira coisa, vamos desenhar esses pontos só para a gente ver mais ou menos qual que vai ser a aparência dessa hipérbole aqui. Então, os focos estão em menos 10 e 0, mais ou menos aqui. Em 10 e 0, então, mais ou menos a mesma distância
aqui 10. E os vértices estão em menos 6 aqui, em 6 aqui. Então, ela vai ser alguma coisa desse jeito aqui. Bom, com esses dois dados, nós já conseguimos tirar o A e o C, né? No caso, o 2A e o 2C, e daí a partir disso a gente consegue concluir A e C. Então, 2C é a distância focal, aqui dá 20, né? De menos 10 até 10. Então, o C é 10. E nós conseguimos também o 2A, de menos 6 até 6 é 12. Então, A é igual a 6, que é o eixo real. Com essas duas informações aqui, nós calculamos o eixo imaginário. Então, 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36, mais b quadrado. Esse 36 subtrai. Então, vai ficar 64 igual a b ao quadrado. B é raiz de 64, que é 8. Feito isso, nós podemos escrever a equação. Então, essa aqui é uma hipérbole com o eixo real paralelo ao eixo x. Então, ela vai ter essa forma aqui. X quadrado sobre a ao quadrado mais menos. Errou! Y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Eu já tirei o x0 e y0 porque o centro dela está aqui na origem, né? Ponto médio dos focos. Então, só substituindo o a e o b, então x quadrado dividido por a ao quadrado 36, menos y quadrado dividido por b ao quadrado 64, igual a 1. Então, está aqui a equação, falta a excentricidade. A excentricidade é c sobre a, 10 sobre 6, simplificando isso aqui, 5 sobre 3. E está resolvida a questão. É mesmo, é? Bom, último exemplo aqui, questão 10. Determine as coordenadas do centro, dos vértices e dos focos da hipérbole de equação. Ele está apresentando para a gente a equação na forma geral. Nós vamos fazer o processo igualzinho a gente fez na circunferência e na elipse, só que aqui a gente tem o sinal de menos, então a gente tem que tomar cuidado quando for fazer os nossos fechamentos de quadrados. Primeira coisa é organizar. Como o menos está no x ao quadrado, então primeiro eu vou organizar tudo que tem y aqui. Igual a 1. Então, só mudei a ordem das coisas e esse 1 eu somei aqui no outro lado. Então, agora a gente precisa completar os quadrados. Então, nós vamos ficar com y ao quadrado mais 6y mais alguém, menos. Esse sinal de menos eu vou colocar em evidência aqui na frente. X ao quadrado. Agora vai ficar mais 2x, porque o menos já está aqui na frente em evidência, mais alguém, igual a 1. Tá? Então, esse sinal de menos ele foi colocado em evidência aqui na frente. Então, menos x ao quadrado, o menos está aqui na frente, 2x, o menos está aqui na frente também. Lembrando, então, o que a gente precisa somar? Metade de quem está aqui na frente, que é 3, só que isso tem que estar ao quadrado. Então, 9. Metade de quem está aqui na frente, 1. 1 ao quadrado, 1. Certo? E se eu somei de um lado, eu preciso somar no outro. Então, mais 9. Aqui eu somei 1, só que ele tem esse sinal negativo aqui. Então, menos 1. Tá? Ficou apertadinho, mas dá para entender. Então, o que nós ficamos? Y ao quadrado mais 6y mais 9 menos x quadrado mais 2x mais 1 igual a 9, que esse 1 simplifica com esse menos 1, 0, fica 9. Agora a gente escreve isso na forma de produto. Então, aqui, y ao quadrado mais 6y mais 9, y mais 3 ao quadrado. Por que mais 3? Porque foi o número metade aqui da frente do 6 que eu usei para somar ali. Menos, aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado, porque 1 de novo, porque é metade do 2 que está aqui na frente do x, foi o número que eu usei para levar ao quadrado ali, igual a 9. Certo?
Feito isso, dividimos tudo por 9 agora. Tá? Então, nós ficamos com y mais 3 ao quadrado, dividido por 9, menos x mais 1 ao quadrado, dividido por 9, igual a 1. E essa aqui é a equação da nossa hipérbole. Tá, então vamos fazer um esboço aqui dessa nossa hipérbole. Então ela vai ser dessa forma aqui, né? Porque o y está no termo positivo, então o eixo real dela vai ser paralelo ao eixo y. O nosso centro aqui será menos 1 e menos 3, certo? Agora eu preciso calcular o c com a relação fundamental, que eu já sei o a e o b direto aqui da fórmula, então vou fazer aqui em cima, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. C ao quadrado, 9 mais 9, já pego o a ao quadrado e b ao quadrado aqui da fórmula. C raiz de 18, que se eu simplificar, 3 raiz de 2. Então aqui está o centro. Vejam aqui no nosso esboço. O foco ele vai estar um aqui em cima e um aqui embaixo. Então, eu somar e subtrair essa quantidade aqui da coordenada y do centro, porque ele só vai subir e descer. Então, o meu foco 1 será menos 1 e menos 3 mais 3 raiz de 2. O meu foco 2 será menos 1 e menos 3 menos 3 raiz de 2. Os vértices, eu vou fazer a mesma coisa, porque um está aqui e o outro está aqui, só que com o valor de a. O a aqui é a ao quadrado igual a 9, então a igual a 3. Então, somando acima e abaixo do nosso centro. Então, o a1 vai ser menos 1, menos 3 mais 3, 0. E o a2 vai ser menos 1, menos 3 menos 3, menos 6. Então, está aqui os vértices, os focos e o centro. Tá? Esse é o caso mais difícil que vai aparecer, então tem que fazer com bastante calma. E de hipérbole é isso. Não vou fazer prova disso, só vamos fazer os exercícios, tá? Então, valeu e até a próxima.